Gente, eu me chamo Edvander Pires, trabalho na seção de atendimento ao usuário da Biblioteca de Ciências Humanas da UFC, juntamente aqui com a minha colega Juliana Lima, mestranda em Ciência da Informação, e a gente trabalha juntos nessa questão do EAD já há 3 anos. É um projeto que, na verdade, desde 2012, 2013, que já vinha em pautas de reuniões, né, no sistema de bibliotecas da UFC, e graças aí ao nosso empenho e à plataforma Google Classroom, a gente conseguiu meio que tirar do papel em questão de 3 meses, né? Entre acertos e erros, obviamente, muito que no peito e na raça, mas acabou que deu certo. A gente vai ver aqui nessa apresentação de hoje que meio que os resultados, né, nos motivam a continuar e comprovam que a gente tomou a decisão correta, né, de utilizar, de testar essa plataforma e que só ampliou o alcance, né? Nós temos no site da biblioteca, se vocês acessarem, biblioteca.fc.br, nós temos lá um catálogo de treinamentos. E 4 bibliotecas em específico se destacam nessas questões de treinamentos para a comunidade universitária. Nós temos a BCH, Biblioteca da FEAC, aqui a Biblioteca de Ciências da Saúde e a Central do Campus do PC. Nós temos uma equipe de bibliotecários que se dedicam a essas questões, né? Então, nós trabalhamos com normalização de trabalhos acadêmicos, bases de dados, estamos trazendo agora os gerenciadores de referências, né? Aquela mensagem lá, né? Todo mundo. E algumas ferramentas que a gente, no decorrer desse caminho, né? Desse caminho, nós temos 5 anos de universidade, né, Juliana? Desde 2014, e a gente tem tido essa oportunidade no contexto de uma gestão participativa, né, do sistema de bibliotecas da UFC, de poder implantar protótipos, né, fase de testes ainda. Agora que a gente pode dizer que estamos nos consolidando, porque os resultados estão aí meio que nos dizendo isso, né. Vou passar aqui para a Juliana para se apresentar, e aí ela inicia a apresentação, eu vou fazendo algumas intervenções no decorrer, tá? Passar aqui para ela. Boa tarde, meus queridos e minhas queridas. É um prazer enorme estar aqui. Agradecer toda a equipe do Nutedes pelo convite que nos foi feito, né, Edvander? E realmente, como o Edvander já falou para todo mundo, nós vamos apresentar para vocês as experiências que nós tivemos com o Google Classroom. Como bem disse o Edvander, no peito e na raça, porque de fato foi assim, depois de tanto tempo esperando uma forma de resolver e mostrar aos usuários como nós poderíamos implantar um treinamento à distância e decidimos fazer parceria com a Comissão de Educação de Usuários no período. Conversamos também com os colegas da Biblioteca da FEAC, no caso Isabel também esteve junto conosco nesse primeiro teste, alinhando tudo. Então, realmente foi muito interessante nesse sentido, porque diante de alguns entraves institucionais, nós conseguimos, como bem exemplificou aqui o Edvander, em 3 meses resolver esse problema. E foi a decisão mais acertada que nós tivemos, porque se a gente ficasse esperando, nunca a coisa ia acontecer. E aí, depois que a gente teve esse aval, conseguiu fazer essa parceria com a Biblioteca da FEAC, também com o aval da Biblioteca Universitária e a Comissão de Educação de Usuários, os testes foram bem sucedidos. Tanto é que agora a Biblioteca de Ciências Humanas continuou, né, Edvander? Depois nós continuamos após os testes, e as outras bibliotecas também ficam livres à vontade para adotar a mesma estratégia. E só passando aqui para falar bem rapidinho para vocês, e o Google Classroom, ele é essa plataforma educacional que é gratuita e é disponibilizada para qualquer instituição e organização sem fins lucrativos, ok? Tem escolas que adotam o Google Classroom, ou seja, tem toda aquela convivência e uso de algumas tecnologias já em sala de aula, mas eles também adotam o Google Classroom com os alunos, tanto na escola como nas tarefas que são destinadas para fazer em casa. E é interessante também porque nós temos 2 formas de convidar os alunos para participar das turmas, que é um convite que nós enviamos por e-mail, ou então um código de turma que nós também enviamos por e-mail para que as pessoas entrem na plataforma no endereço indicado e possam começar a fazer esse curso.
A procura foi muito grande, inclusive foi por isso também que nós escolhemos essa plataforma, porque o que acontecia nos treinamentos presenciais, a Edvander sabe disso e os colegas todos das outras bibliotecas também. Nós abríamos inscrições presenciais para os treinamentos e as pessoas se inscreviam, por exemplo, 100 pessoas se inscreviam para um treinamento, porém só compareciam 30, 25, 10, já teve casos assim. Então a gente ficava se perguntando o que acontecia. Era o horário? Era o dia da semana? Era final de semana? Porque as bibliotecas geralmente funcionam de segunda a sexta. Mas teve bibliotecas que já fizeram treinamento dia de sábado, para ver se o problema era o dia. Mas ao longo desses acontecimentos, nós fomos observando que não era bem assim. Então tinha alguma coisa errada. As pessoas se inscreviam, demonstravam interesse em participar dos treinamentos presenciais, mas acabava que assim, poucas pessoas compareciam. Então a gente começou a fazer aquela investigação, aquele trabalho de formiguinha, né, Edvando? O velho trabalho de campo e o corpo a corpo, chegar no usuário e perguntar, né? Você se inscreveu, por que você não veio? Assim, de uma forma bem discreta para também não inibir a pessoa. E a maioria das respostas era: eu queria muito ter vindo, mas eu estava sem tempo, tinha que entregar as tarefas que meus professores pediram, ou então estava concluindo a monografia, estava concluindo a dissertação e outras coisas, e a pessoa não tinha tempo. E aí nós começamos a pensar, então realmente a proposta é que a gente faça à distância e vamos testar se realmente o problema seria conciliar as atividades da universidade com as capacitações. Porque nós sabemos que, principalmente o serviço de referência, trabalha com essa questão de orientar os usuários e também de capacitá-los. E o desafio maior que nós estávamos encontrando era fazer com que esses treinamentos, esses cursos, chegassem a todo mundo, porque já existia um problema da divulgação que é recorrente, os avisos que as pessoas diziam que, não fiquei sabendo, embora nós divulgássemos, também saísse no site da biblioteca. Porém, tinha sempre uma coisa a mais, e esse a mais era que as pessoas não tinham tempo, mas que queriam muito participar. E aí o Google Classroom, por que nós também escolhemos essa plataforma? Antes nós fomos testar, então realmente eu baixei, fui testar, outras eu acessei, fiz cadastro. E o Google Classroom eu achei muito legal porque também tem como acessar por celular ou outros dispositivos móveis. E tem para todos os gostos. Quem é rico tem um iPhone. Brincadeira, gente. Quem tem um iPhone tem para o iOS. Então, também dá para baixar o Google Classroom no seu iPhone e fazer o seu curso tranquilamente. E para Android, na Google Play. Você vai lá, baixa o aplicativo no seu celular e faz o curso sem problemas. Muita gente gostou de fazer pelo celular, né? Até porque tinha gente que dizia, olha, o meu computador quebrou e eu estou fazendo o curso todo no aplicativo, todo no celular. Só passando aqui também, já eu passo de volta a palavra para o Edvander. E aí os alunos dentro da plataforma, o que nós também gostamos? A possibilidade de incorporar vários elementos, tanto dos próprios produtos que o Google oferece, mas também outros de fora que nós poderíamos incorporar, como alguns PDFs, alguns documentos, links, que nós poderíamos incorporar dentro da plataforma. Também fazer com que os alunos utilizassem o Google Docs, porque muitas pessoas não tinham noção de como usar o Google Docs. Então, também foi um desafio em algumas tarefas que nós passamos, fazer a formatação de um documento no Google Docs. E tinha muita gente que dizia assim, eu achei muito legal, mas eu não sei como fazer o recuo de 4 centímetros para as citações longas no Google Docs. Então, foi um desafio para eles também. Essa parte foi a mais interessante assim da prática que foi surgindo. E os materiais lá são compartilhados sempre assim, o professor coloca as tarefas no ambiente, o aluno acessa, e o professor atribui as tarefas. E sempre, em cada tarefa que nós atribuímos, tinha uma opção para marcar a tarefa como concluída. Isso é muito bom para ajudar no acompanhamento, mas também nós tivemos algumas reclamações.
de pessoas que diziam que marcavam a tarefa como concluída, mas não aparecia como concluída. Mas isso também não foi problema. Ao longo do tempo, as pessoas foram se acostumando com a plataforma, já sabiam, eu já fiz a tarefa, entreguei, agora eu tenho que marcar como concluída para ficar acompanhando o meu status, se eu estou devendo alguma tarefa para o professor ou não. E nós também fomos arrumando outras estratégias com o tempo para deixar as pessoas saberem quando é que tinham marcado ou não lá as tarefas. E acredito que vocês estejam vendo aí os slides, essa é a interface básica do Google Classroom, que tem o menu principal, tem alguns tópicos que você coloca onde tem todas as unidades do curso, o conteúdo que será visto. Tem também um mural onde as pessoas deixam as suas postagens, tanto os professores podem postar como os alunos, podem comentar também. Você pode ver os colegas de turma, quem é que está nessa turma do curso. E nós fizemos 2 turmas de 250 alunos, que é o máximo que comporta uma turma do Google Classroom. 250 alunos. E também aqui mostrando rapidamente as tarefas e quais são as próximas tarefas. Algumas outras informações e os alertas para as pessoas não apagarem as pastas, porque é uma pasta no Drive que é compartilhada com todo mundo. Então, para ninguém apagar. Porque já tinha acontecido uma vez, de alguém sem querer apagar. Também algumas unidades e a postagem do curso e os comentários dos alunos. E interessante porque nós tínhamos muitas dúvidas que as pessoas postavam nos comentários. Porque além desses comentários que todo mundo vê na plataforma, você também, como aluno, tem a opção de enviar um comentário em particular para o professor. E o professor também enviar um comentário em particular para você, sem que todo mundo veja. Mas o interessante é que nós tivemos também esse feedback e esse retorno bom dos alunos, que eles sabiam o momento de fazer uma pergunta que a dúvida dele era a dúvida de todo mundo, e aqueles momentos em que a pessoa já direcionava, não, eu vou direcionar isso aqui só para o professor. Também apresentava para eles como é que poderiam enviar as tarefas, inclusive anexando ou enviando pelo Google Docs. Outra coisa também que nós achávamos interessante, porque tinha a opção aqui do cancelamento. Se você fez uma tarefa, mas gostaria de corrigir, e aí você pode cancelar o envio e enviar novamente. Que algumas plataformas isso não é assim, é possível, mas não dessa forma, você envia um novo arquivo, né? Mas no Google Classroom ele deixa registrado aquele cancelamento e o novo envio da tarefa. E se enviar fora do prazo, também consta no status, que algumas pessoas diziam, mas eu entreguei a tarefa, e fica dizendo aqui que eu entreguei com atraso. Pois é, passou do prazo, a tarefa foi entregue, mas fica lá sinalizado que foi entregue com atraso. Nós incorporamos algumas atividades, inclusive um quiz, que eles responderam ao final, e também alguns ao longo do curso, e as videoaulas, que nós também desenvolvíamos, gravávamos a videoaula, fazia a edição e colocava dentro do Google Classroom. E, pelo menos, para mim, eu posso dizer que o mais difícil não foi colocar o Google Classroom no ar, colocar o curso no ar, mas a edição das videoaulas. Dá um trabalho enorme, mas ficamos muito felizes com o feedback dos alunos, que realmente muitos diziam que gostavam da videoaula, elogiavam, porque isso realmente me causava bastante medo. Não sei o Edvander, mas eu ficava assim, nossa, acho que o pessoal não vai, não sei, acho que eu não falei bem, acho que eu estava com uma voz muito triste nessa videoaula, mas tudo deu certo. Vou passar agora para o Edvander. Complementando aqui essa fala da Juliana a respeito da dificuldade, né, do pessoal em manusear o Google Docs, né? Foi preciso, né, existir um tutorial para isso, né, Juliana? E a gente percebeu no decorrer dos cursos que essa dificuldade impactou até no nosso feedback, porque algumas pessoas insistiam em fazer um upload de arquivos em outros editores de texto, né? E aí meio que ficavam cobrando o retorno e a nota. E então foi preciso a gente recorrer a um tutorial sobre o Google Docs. A gente constatou realmente a dificuldade das pessoas ainda com EAD, né? E mesmo com a ferramenta tão intuitiva como o Google Classroom, essa dificuldade ainda permanece.
Mas a gente se surpreendeu que o nível de evasão, a quantidade de evasão foi muito pequena, né? As pessoas se mantiveram, isso, e normalmente é grande, né, AD? Pronto, e as pessoas se mantiveram até o final, né? E eu acredito que esse desafio está na nossa avaliação também, em um dos comentários, né? Em muitos dos comentários que as pessoas fizeram, que não conheciam o Google Classroom e que se desafiaram a conhecer e trabalhar com essa ferramenta também dentro do Google Docs, porque as pastas ficavam lá, né? A edição das atividades tinha que ser lá. E isso facilitava para a gente também, porque o feedback era quase que imediato, né? Você já dava o retorno ali no Docs, já devolvia a nota e pronto, o aluno estava satisfeito. Mas os que insistiam em fazer o upload em outros arquivos, esse aí também, né? Houve isso, foram corrigidos apesar de haver uma demora considerável. Essa questão de notas, ele permite exportar, né, em Excel e em outros tipos de arquivo também, no Excel fica mais visível para a gente, na própria planilha, né, do Google, e eles têm acesso a essa planilha, a esse feedback também em tempo real. Isso também é um fator muito interessante, um recurso interessante do Google Classroom, tá? Nesse slide que está apresentado agora, é basicamente o contexto que eu falei no início da minha fala. Os treinamentos presenciais ainda ocorrem, então em maio de 2017, em específico, houve vários incidentes, né, no nosso local de trabalho, e foram fatores que nos conduziram, que estão aí nesse segundo ponto, né, que é fatores que nos conduziram efetivamente a tirar do papel. E agradecer aqui também a parceria que nós fizemos com as colegas da FEAC, né, Biblioteca da FEAC, que abraçaram com a gente esse projeto e que estão com a gente até hoje, na verdade, né. Pronto. Ok, pode passar, essa parte eu comentei no início. Pronto, o quantitativo dos cursos ofertados em 2017. Foram 5 turmas, divididas em normalização de trabalhos acadêmicos, aí nós vimos citações, referências, apresentação do trabalho acadêmico, né? Como inserir citações do Microsoft Word, os gerenciadores Mores, Otero e EndNote, no total aí de 301 alunos, dados do dia 23 de agosto de 2017. Realmente a procura maior foi pelo treinamento de normalização. A gente utiliza muito essa nomenclatura treinamento, né? Mas a gente está meio que revendo para saber se está se adequando hoje, porque está para além da... Isso, está mais para curso realmente, em EAD. Essa é a interface das turmas que ficam visíveis para a gente, tá? Pode passar, pronto, ok. E a produção de conteúdo em slides. Nós já temos essa produção disponibilizada no site da biblioteca, e aí foi um desafio trazer esse material para o audiovisual. Mas aí a gente conseguiu, né? E aí, como a Juliana falou, a gente tinha esse receio se a linguagem estava chegando, né? Se estava dinâmico, se o conteúdo estava chegando mesmo ao público, né? Principalmente por conta dos vícios de linguagem, né? Que a gente tenta cortar, mas o feedback no geral foi muito bom. Ok, Juliana, próximo. Pronto, a edição do material audiovisual. Hoje, fazendo um caminho de trás para frente que a gente fez, né? Porque a gente foi primeiro para o campo, para a prática, e agora a gente está voltando para ir para os textos, né? Então, essa edição de material audiovisual, e nós tivemos uns editores competentíssimos para isso, né? Está aqui Juliana e seu esposo, que também abraçou com a gente esse desafio. Para nós, assim, é uma alegria ver que o que a gente fez casa com o que está na teoria. Então, hoje, por exemplo, a gente está trabalhando muito com... no final da apresentação tem algumas capas de livros, né? E dentro desses livros tem as 9 regras cardeais para a produção de vídeos. E voltar, não sei se a Juliana, eu comentei isso com a Juliana, acho que ela está sabendo agora, mas voltar um pouco no tempo e ver que efetivamente naquela prática que eu estava chamando até então de amadora, né? Porque estava meio no amadorismo, né? Nos testes, mas ver que tudo casou com essa teoria, com essas 9 regras, para a gente foi assim uma felicidade imensa. E é isso também que nos motiva a continuar, né? A percorrer. Inclusive esse teste nesse slide, onde tem o Edivander aparecendo lá no cantinho. Que muita gente me perguntou, Juliana, por que você não fez também um vídeo assim? Eu disse, não, porque eu não sou tão bonita, o Edivander é mais. Então, eu usei ele como cobaia para fazer esse teste aqui, a videoaula passando, os slides e ele lá naquele quadradinho aparecendo. Inclusive, esse teste também já serviu para que nós possamos pensar os próximos vídeos deixando espaço para aquela janela adequada, de acordo com a norma, tem uma norma da ABNT para isso e a legislação, inclusive para incluir depois vídeos de tradução em Libras para as videoaulas. Então, isso também serviu para que a gente pudesse pensar nisso.
Então, esse primeiro teste, né, Edivander? Amador, como você disse, mas foi útil agora para as práticas futuras. O desafio da produção de conteúdo, agora daqui por diante para a gente, é justamente essa questão de nos adequarmos à legislação, né, de acessibilidade, que para além dessa janelinha aí que nos foi cobrada, essa janelinha com o professor aparecendo, né, mas que também tenha uma outra com a tradução em Libras. Então, daqui para frente, a gente vai visualizar aí para a produção dos próximos conteúdos, né. O diferencial que a gente sempre fala na produção desse material, porque como a gente estava naquele momento em tempo real, né, muita coisa foi desenvolvida com base nas dúvidas que o público trazia. Então, isso aí para a gente também engrandeceu muito, né? Principalmente as lacunas, no caso de normalização, que a BNT muitas vezes deixa, mas que a gente tenta ali meio que discutir, e na epistemologia mesmo, né? Como o caso do itálico, a Juliana tem uma aula fenomenal aí sobre o uso do itálico, que ela voltou lá no tempo e nos trouxe, enriqueceu, e as pessoas gostaram. O que importa para a gente é isso, o feedback foi positivo em todas as videoaulas, né? Próximo, ok. Pronto, tira dúvida, você quer falar dessa ocasião? Tira dúvidas com Hangouts também foi uma coisa planejada e ao mesmo tempo por acaso. O Edivander sabe disso, porque durante os treinamentos online, durante os cursos, nós disponibilizávamos um dia para tirar dúvidas pelos Hangouts com os alunos. Só que qual era a proposta? Nós fomos para o laboratório da Biblioteca de Ciências Humanas, que é um ambiente mais tranquilo para isso, marcamos um horário com os alunos e ficamos disponíveis por 2 horas. Algumas pessoas preferiram fazer isso via chat, ou seja, só teclando mesmo, não queriam aparecer, ou porque não tinham câmera, ou porque tinham vergonha mesmo de aparecer. Algumas pessoas não puderam estar presentes no dia e horário marcado, online. Porém, nós deixamos livres para que eles pudessem deixar essas dúvidas lá no Hangout e a gente respondendo depois. Mas teve uma pessoa, que aí nesse caso ela não nos avisou, foi de surpresa, mas também foi muito bom. E eu estava no atendimento, essa mesinha bagunçada aí, eu estava trabalhando lá no atendimento, lá no balcão de atendimento. E a pessoa de repente começou a chamar. E aí disse, eu tenho muito que tirar uma dúvida com você, Juliana. Pode ser que eu cheguei agora em casa, tudo bem, mas eu achei que fosse teclando. E a pessoa perguntou, eu posso fazer a chamada em vídeo? Eu disse, olha, você pode chamar, mas eu não tenho câmera. E não tenho microfone. Mas se você quiser falar, eu escuto e te respondo digitando. Mas, de repente, essa pessoa aqui ao meu lado, né, o Edivander, já tirou de dentro da mochila, não, eu tenho câmera, eu tenho fone, eu tenho tudo. Então, sendo assim, e pude tirar essa dúvida várias dúvidas que a pessoa tinha sobre normalização e que ela não pôde realmente, naquele momento do Hangout que estava marcado, comparecer, ou seja, estar presente, né? Mas foi uma experiência ótima também, e isso também nos mostrou, né, Edivander, que a qualquer momento a questão do serviço de referência virtual é pensar também como fazer isso futuramente no sistema de bibliotecas, na biblioteca em que nós atuamos. E a BCH continuou em 2018, né? Teve aqueles primeiros testes em 2017, em 2018 nós continuamos, aí são algumas das turmas que nós fizemos treinamento. E o desafio aí de 2018, na verdade, que está se estendendo para esse ano, porque como a gente observa lá, tem o maior quantitativo ainda permanece o de normalização, né? Tanto que dessa vez foram 2 turmas. Destacar aqui muitos bibliotecários também participando, né, desses treinamentos. E o desafio que se estende para esse ano são as atualizações das normas, né? E aí a gente vai ter que refazer essas videoaulas. Só que dessa vez a gente está montando uma outra estratégia, porque a gente vai vincular de fato teoria e prática para a gente poder caminhar lado a lado, né, com essas questões. Pronto, próximo. Ok, certificados. Os certificados, tanto o Edivander como eu tivemos algumas, não é que alguns problemas, mas nós queríamos agilizar mais esse processo. Porque para emitir certificados, nós teríamos que digitar todos os certificados, o nome de cada uma das pessoas, pedir a assinatura da direção, digitalizar, enfim, era uma coisa que demandava mais tempo. Então, nós consultamos o pessoal do setor
do SEI, que é o Sistema de Informações da UFC, a Procuradoria da UFC também, nós fizemos uma consulta para saber se seria possível emitir os certificados via SEI. Inclusive, eu quero deixar meu agradecimento aos colegas do arquivo da UFC, ali do protocolo também, que é o Tiago, meu coleguinha maravilhoso do mestrado, Tiago, Isabel também, minha colega do mestrado, e o Felipe, que trabalha lá com eles, e que nos explicou tudo, mostrou como seria possível construir o modelo, que foi o que a gente falou para a direção e também encaminhou para a direção da Biblioteca Universitária, que realmente aprovou. Tudo bem, podem fazer os certificados via SEI, fica mais fácil para vocês, fica mais fácil para todo mundo. O certificado, a assinatura é digital, também gera uma maior confiabilidade e agilizou bastante o processo para enviar esses certificados para as pessoas. Assinaturas em lote também, ou seja, a diretora precisava apenas entrar uma única vez e assinar com uma assinatura digital vários documentos ao mesmo tempo. Isso facilitou imensamente o trabalho de todo mundo, inclusive o dela. Só, como eu já tinha falado aqui, e o Edvander também, muitas dúvidas as pessoas registravam ali para todos nos comentários das postagens de cada aula. E tinham dúvidas das mais diversas, que tinham a ver com normalização, mas outras que mesclavam um pouco a normalização e outras questões acadêmicas, como essa, que eu não sei se dá para todo mundo enxergar bem, nesse slide, mas a pessoa questionou, porque foi uma das aulas sobre citações, e a pessoa questionou que a professora cobrou dele que ele citasse um determinado autor, no caso Sucy, na prova. Ele disse, na prova eu não posso consultar, a prova não é pesquisada. Mas a professora tirou 2 pontos porque eu não citei o Sucy. Eu sou obrigada a citar o Sucy, citar a página, citar o ano. E aí eu fui explicar para a pessoa que, assim, tem dúvidas que a pessoa deixa bastante claro, a gente sabe qual é o contexto, algumas coisas a gente não sabe bem todo o contexto. Mas nós sempre procuramos responder da forma mais completa possível. Então, tem aí essa resposta bem pequenininha, né? Vocês vão dizer, a Juliana não escreve, não, é uma carta, né, que ela mandou para o menino. Mas é a preocupação em deixar tudo bastante claro. E, evidentemente, tinham comentários mais curtos, e aí vai variar de acordo com a dúvida, mas resumindo a dúvida dessa pessoa, eu expliquei que provavelmente a professora tirou os 2 pontos, não é que ela queria que ele citasse exatamente Sucy, o ano da obra ou a página, mas apenas deixar claro, atribuir que aquela teoria ou aquela ideia era de Sucy. E fui explicar a questão da academia, que realmente é um hábito na universidade citar os autores, dar os devidos créditos, como tem nessa explicação aí para eles. E foi ótimo. Também nós tivemos participantes do Brasil todo. Claro que a maioria Ceará, a maioria Nordeste, mas nós tivemos coleguinhas desde o Acre, Amapá, até as pessoas do Sul, Paraná, Santa Catarina, e nós ficamos lisonjeados. Inclusive, nos testes de 2017, também teve uma coisa curiosa que nós tivemos, não sei como foi parar esse convite para a pessoa, né? Mas em 2017 nós tivemos um participante de Portugal. Feliz da vida, e ele participou até o fim, viu? Foi um treinamento sobre Mendeley, que teve também uma turma para bibliotecário em 2017, e esse rapaz de Portugal participou, nunca nos revelou como foi que onde foi que ele viu, né? Mas deve ter sido nas redes sociais. E foi muito interessante essa experiência. Também uma coisa que nós perguntamos durante a avaliação, que nós sempre enviamos um questionário também, após, para que eles avaliem o curso, é se eles gostaram de participar do treinamento à distância e pelo Google Classroom. E como vocês podem ver, a maioria respondeu que sim, gostou dessa experiência. Se recomendariam o curso, também ficamos imensamente felizes. As pessoas também, em sua maioria, recomendam. E, inclusive, disseram que iriam falar para os seus colegas, fazerem os próximos. E sempre pedimos também para atribuir uma nota, que nos deixa muito felizes, porque foram feedbacks de notas realmente
boas, altas. Né? Claro que alguns 8, 9, 10, mas que é isso, né, gente? Para quem estava fazendo uma coisa, experimentando ali na curiosidade e vendo que está dando tudo certo, como disse o Edivando, e percebendo que a prática estava casando com a teoria. Tem aí alguns depoimentos, leio aqui alguns. Pronto, porque assim, a gente tem sempre a preocupação de, nesses questionários de avaliação, não mensurar apenas o quantitativo, né? Infelizmente, a gente ainda vive, assim, institucionalmente falando, que o que importa muitas vezes é o número, é o quantitativo. Então, a gente tem esse embate de ideias, né, muito no nosso setor, um embate saudável, né, obviamente. E aí, por isso que a gente tem a preocupação sempre de deixar uma questão em aberto e sempre analisar cuidadosamente o que é que está sendo dito ali, né, e trazer para a gente como avaliação mesmo. Então, tem alguns depoimentos aí, eu acho que pode ir passando, né, até por conta aqui do tempo. Pronto, foi enriquecedor, ok. Você quer destacar algum? Ok, pronto. Para 2019, novas estratégias, novos desafios, né, que a gente colocou aí. Nós fizemos teste também com o curso de gerenciador de referências Mendeley. Aí nós temos na UFC 3 advisors do Mendeley, 3 bibliotecários que representam, né, o Mendeley na instituição. Eu, Juliana e Isabel, lá da BFA, Isabel Lima. E a gente meio que usou como estratégia, porque a gente precisa atualizar as videoaulas, tanto dos gerenciadores de referências como as demais, como abarcar todo aquele catálogo de treinamentos que está lá no site, biblioteca.fc.br. Existe um catálogo lá que a gente ministra presencialmente, mas que a gente quer trazer para o EAD. E com isso agregar colegas também nesse trabalho, né? Um trabalho coletivo, principalmente com essas 4 bibliotecas que eu falei no início, né? BFEAC, BCH, Saúde e Central do Campus do PC. Então, para teste, até para saber assim, um termômetro de alcance, também para a gente se colocar à prova, para a gente ser avaliado, né? Porque, infelizmente, nós não temos assim, disciplinas de didática em biblioteconomia, né? Então, a gente está meio que se colocando à prova diariamente mesmo nessas capacitações. E aí, a intenção em disponibilizar essas videoaulas de Mendeley foi trazer um feedback em tempo real para a gente. Também foram aulas produzidas em 2017 e como uma estratégia a gente está divulgando agora. Estamos indo aí para a 5ª videoaula, se não me engano, e aí a gente encerra na 7ª, né? Agora nesse mês de maio. Então está disponível no YouTube, Treinamentos PCH UFC, vocês estão convidados aí a assistirem também. E sim, todas as segundas-feiras a gente está liberando. E vocês também podem ficar à vontade para nos avaliar, tá? Tem um e-mail lá na postagem, atendimentopch.ufc.br. Um outro desafio que a gente está planejando é compor um grupo de estudos, nesse primeiro momento com bibliotecários da UFC, e aí a gente vai recorrer aí a essas obras aí que são basilares, né? As 9 regras cardeais, por exemplo, de videoaula, a gente extraiu desse sala de aula invertida, né? E caiu realmente como uma luva para a gente, porque a gente ficou feliz, né, de saber que teoria e prática estão juntas aí com a gente nessa caminhada. Pronto, ok, o próximo. Nosso relato de experiência, que foi publicado, a gente apresentou em um evento da área de biblioteconomia, e está disponível aí nesse link para quem quiser acessar. Você tem alguma consideração? Eu acho que se encerra no próximo. Pronto, nosso muito obrigado mais uma vez a vocês que nos acompanharam, né? A equipe do NUTEDS, a gente fica super feliz de estar aqui e dizer que nós estamos aí no WhatsApp, 33667658, é o WhatsApp institucional do nosso setor, e estamos disponíveis aí também por e-mail e nas mídias sociais, tá? Deixar alguma coisa? Gostaria só de me despedir de vocês, agradecer a participação e ao convite, mais uma vez, do NUTEDS, e dizer que nós estamos sempre à disposição lá na Biblioteca de Ciências Humanas. Temos alguns canais aí disponíveis, as redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Pinterest, temos um blog, também sigam o blog da Biblioteca de Ciências Humanas, o canal do YouTube, que nós estamos liberando as videoaulas, como a Edvander falou, de Mendeley a cada segunda-feira, mas também estamos disponibilizando lá no canal do YouTube. E esse contato do WhatsApp, que é o 33667658, também é o nosso telefone fixo, mas é o WhatsApp. Então, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, ou então entrar em contato com a gente, é só ligar ou passar uma mensagem pelo WhatsApp. E muito obrigada, estamos à disposição. Se tiverem também algumas perguntas, estamos aqui para respondê-las.